Graça e paz, irmãos. Hoje nós estaremos dando continuidade ao conteúdo da nossa disciplina. Aqueles que não entraram na primeira aula, meu nome é Fábio, eu sou o professor que estará com vocês nesse módulo, tá bom? Precisando de alguma coisa, me mandem um e-mail, falexandredias, não esqueçam do ponto, @hotmail.com. Continuando, eu separei para vocês, de uma forma macro, duas dimensões da igreja, uma espiritual e a outra estrutural. Uma ligado a toda a ação de Deus na rotina da igreja e na ação da membresia na direção do cumprimento do evangelho, né, da comunhão, do projeto de salvação de Deus, do comprometimento com isso, com o chamado do Senhor, com a vocação ministerial, enfim. Essa é a dimensão espiritual. E a outra dimensão eu coloquei como dimensão estrutural, que é muito importante, que está ligado a processos, atividades, rotinas, pessoas, recursos materiais e financeiros que suportam a igreja como instituição. Tá certo? Nós temos a igreja aqui como um corpo de Cristo, né, na estruturação do corpo místico de Jesus. E aqui nós temos a igreja como instituição. Então nós temos a dimensão estrutural dessa instituição. Eu separei alguns textos para vocês, onde nós vamos discutir e entendermos melhor. O primeiro texto está lá em Atos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, do verso 42 ao 47. Lá diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, olha que bonito, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que interessante. Eu penso nesse texto como a ideia da dimensão espiritual da igreja, né? Que era o propósito da comunhão, do partir do pão, do temor, da alma singela, focada em Deus, a realidade da igreja, né? No âmbito espiritual, principalmente no que se diz sobre a alegria do coração, naquilo que era comum, né? Se nós nos aprofundarmos muito aqui, é lógico que nós vamos enxergar uma estrutura, né? Mas a princípio que eu destaco aqui é a postura da igreja como comunidade de Deus. Um outro texto que eu separei é o texto em Atos, no capítulo 6, do 1 ao 7. Vocês vão perceber que existe algo interessante lá. Atos, no capítulo 6, do 1 ao 7, diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais
encarregaremos desse serviço. Olha só. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E eles viram então Estevão, olha que interessante, Estevão aparecendo. O homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bom, essa estrutura textual aqui, eu gostaria de destacar no âmbito da nossa matéria de gestão, a questão do problema, né? Nós tínhamos em Atos, no capítulo 2, 42, 47, aquela ideia da estrutura espiritual que havia se formado ali, de um coração singelo, de comunidade, de compartilhamento, e que era maravilhosa, né? O início. Mas aí nós temos já no capítulo 6 um problema. E a gestão, ela vai agir na resolução de problema. É interessante aqui, não sei se vocês perceberam, que houve uma gestão do problema. Então, não era justo, né, que as viúvas, né, dos helenistas ficassem sem se alimentar, né? Isso era um problemaço, né? Por quê? Porque ela era helenista? Não. Então, se viu uma postura inteligentíssima aqui de estruturação de uma solução. Poxa vida, o que nós podemos fazer referente a isso, né? Então, foi dado uma orientação para que homens, né, da comunidade, cheios do Espírito, fossem consagrados ao ministério para que resolvesse essa situação, né? Para que conversassem e representassem o povo nessas discussões. Então a gente percebe aqui, de uma forma muito simples, né? Estou conversando com vocês, que já existe uma intervenção aqui, né? Olha, nós precisamos, né, de uma certa forma, tá bom, pessoal, de implantação de uma gestão. Precisamos gerir esse problema. Precisamos planejar algo que faça com que esse problema seja sanado ou pelo menos minimizado. Então a gente já percebe que nessas divisões que eu fiz e nesses textos que eu separei, depois eu gostaria que vocês fizessem uma análise, que existe um momento de aceitação, de visão de reino, e uma coisa maravilhosa, todo mundo junto, e daqui a pouco surgem os problemas. E aí que eu gostaria de parar um pouquinho. Vocês imaginem, dentro de uma comunidade de fé, com centenas de pessoas, né? Acredito que hoje as igrejas, né, de modo geral, elas estejam mais ou menos nessa dimensão de centenas. Centenas de pessoas com suas individualidades, com suas realidades, num contexto totalmente diferente da igreja em Atos capítulo 2, né? Pessoas com perfil heterogêneo, assim como lá em Atos, não pensem vocês que as pessoas eram iguais, mas que se estabelecem problemas rotineiros e assim de uma forma frequente. Então, olhando por esse prisma, por essa dimensão, é que nós entendemos a importância da gestão no âmbito estrutural. Nós vamos ver situações ao longo da Bíblia em que sugere para nós essa dimensão estrutural. Eu citei apenas essa é só um exemplo,
né? Eu busquei um livro de Atos por entender que é um exemplo muito próximo já da própria igreja, do conceito igreja, e muito pertinente, na minha opinião. Então, vejam só, aqui nós já temos um início de um pensamento aonde a gente percebe a necessidade de resolução do problema que está girando em torno de uma comunidade de fé. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, as dimensões da igreja, né? A dimensão espiritual, que é o corpo de Cristo, eu coloquei aqui um indicador de crescimento, né? Então, a dimensão espiritual, ela tem o sentido de nos levarmos até o nosso Senhor, né? Fazendo parte do seu corpo de Cristo. Então, é um crescimento. Um crescimento, aqui no caso, vertical, né? Mas para que esse crescimento vertical ocorra, nós precisamos de uma estrutura. E aí, quando a gente fala da dimensão estrutural, nós já chegamos no entendimento aqui de administração e gestão eclesiástica. Então, para que o crescimento da igreja ocorra, né? O crescimento espiritual do corpo de Cristo ocorra, nós precisamos de ações estruturais também, né? Para que a gente consiga sustentar a igreja como instituição que recebe e envia pessoas. Recebe e envia pessoas, né? Nós não podemos esquecer nunca da natureza da igreja, que é a natureza missionária, né? Então, é suportar, né? É dar base de modo a que essa igreja receba e envie pessoas. Bom, continuando ainda na dimensão da igreja, o crescimento vertical com a estruturação da instituição, certo? Com base na administração e gestão eclesiástica, vai levar ao crescimento estrutural também. Então, olha só o que eu estou dizendo aqui. No slide anterior, vou voltar aqui, nós falamos da dimensão estrutural como suporte para a instituição. Aqui nós estamos falando do desenvolvimento da gestão e administração, que é no âmbito estrutural, que vai levar ao crescimento horizontal, ou seja, multiplicação de igrejas ou crescimentos congregacionais, tá? Ou crescimento denominacional, enfim, vamos falar vários exemplos aqui nós podemos falar, certo? Mas a importância que se tem na gestão e na administração eclesiástica. Uma igreja saudável, ela vai crescer muito espiritualmente, tende a ter pessoas que se identifiquem cada vez mais com essa igreja vai passar por um crescimento na sua membresia. E se você tem uma boa estrutura, uma boa administração e uma gestão eclesiástica, você vai conseguir fazer com que essa igreja ela consiga se multiplicar, ou seja, plantar raízes em outros lugares, tá? Então, para você fazer uma implantação de novos campos, né, de trabalho, você precisa de recursos. Então, se você precisa de recursos de investimento, você precisa saber gerir esses recursos e esses investimentos.
Então, é muito importante a dimensão estrutural em todo esse processo. Bom, muito bonita essa figura, né? Aqui eu entro com o primeiro conceito, né, que a palavra administração vem do latim ad, direção, tendência, né, para, e minister, subordinação ou obediência. Então, a administração, com base nessa imagem aqui, nós temos uma explosão de conceitos, de ideias, né? Administração de recursos, administração de objetivos, administração de conflitos, olha aqui, ó, disputa, né? Conflitos, administração de organizações, de pessoas, indivíduos, né? Nós temos a administração com o intuito de organizar, o deve como ação que é importante, indispensável, né? Aqui nós temos a palavra funções, administração de funções. Nós podemos pensar aqui em administração de serviço, né? Então, aqui na verdade, é uma explosão. Essa imagem representa uma explosão de conceitos, né, sobre a administração. E a gestão vai permear, né, todo esse processo de administração, né? A gestão é muito importante nesses processos de gerenciamentos, processos de desenvolvimento, processos organizacionais. Então, assim, é muito, né? Muito grande o leque aqui, né? A gente pode ter, né? Dentro do conceito de administração. Por que essa imagem? Porque essa imagem, na minha opinião, demonstra isso mesmo. Demonstra a amplitude dos processos de administração, do qual muitas vezes os obreiros, os pastores, eles se abstêm. Essa talvez seja a palavra correta. Por quê? Porque a gente tem algumas coisas que impulsionam a que isso aconteça, né? Uma das questões que impulsiona essa separação do pastor administrativo é o temor do próprio mercado, né? Aí você fala assim, Fabio, mas o que tem a ver o mercado? O mercado no sentido de tendência do capital, no sentido do mercado, no sentido de manipulação da fé, no sentido de conduta de negócio. Então, às vezes, aquele pastor ele fica com receio de se envolver com as finanças da igreja, com a parte de gestão, ou até mesmo de ter conhecimentos mínimos sobre os processos de administração. Aquela imagem que eu havia passado agora há pouco a vocês trata de uma teoria da mão invisível de Adam Smith, mas nós não vamos entrar nela nesse momento porque eu ainda estou dentro desse conceito. Pense comigo, olhe essa imagem, complemente essa imagem com aquilo que você entende, né? Então nós temos a administração de bens e serviços hoje, nós temos a administração ligada aos recursos tecnológicos, nós temos a administração ligada ao tempo, por exemplo. Então, o conceito de administração é um conceito muito amplo para nós, mas nós temos um conceito importante que é o conceito de administração eclesiástica, que são os processos de administração da igreja, de gestão de recursos, de trabalhar as questões estruturais, né, da instituição, tá bom? Que nós pertencemos. Vamos lá. Agora sim. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a teoria da mão invisível. Isso é importante para nós. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre fundamentos, né, princípios, teorias gerais da administração. Essa teoria da mão invisível, ela trabalha a questão do mercado, né? O mercado como o impulsionador de tendências, o mercado como
como um próprio ditador, né, das tendências, de toda a questão ligada ao capital. Então, o que, que acontece? Hoje, vamos usar um exemplo contemporâneo, por exemplo, hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento em que algumas influências políticas ditam reações do mercado. E quando o mercado reage a algumas informações políticas no nosso país, ele manda recados, né? Então, os recados que o mercado manda, eles criam dimensões muito fortes, né? De uma forma, às vezes, invisível, como está aqui. Né? Então, por exemplo, quando você tem a notícia, né, de uma queda de um governo, né, de repente que não esteja bem estruturado, que esteja atrapalhando as relações de mercado, a tendência é que esse mercado se movimente e crie expectativas e vai gerar variações de investimento, moeda, enfim. Muito interessante esse movimento todo, né? Eu tive um professor na Universidade Metodista que me deu aula de ética cristã e ele colocava muito essa questão do mercado como algo muito forte hoje nas relações humanas e dentro dos ditames, né, dos parâmetros éticos, no sentido de ditar as tendências e o conceito de certo e errado. Vamos lá. Então, Adam Smith, né, falar um pouquinho da influência dele. Adam Smith, filho de outro Adam Smith, isso é comum, né? E sua segunda mulher, Margaret Douglas, foi batizado em 5 de junho de 1723. Né? Esta era uma pequena cidade, né? Kirkcaldy, né? Uma pequena cidade portuária na margem do norte da enseada de Firth of Forth, no Mar do Norte, pertencente ao condado de Fife, próximo a Edimburgo. Portanto, é um polo, né? Um importante polo de comércio e pelo comércio de sal. Tá? Seu pai era um fiscal de alfândega e sua mãe era filha de um bem aquinhoado proprietário de terras, ou seja, um dono de terras. Em sua época, o Reino Unido, né? No Reino Unido, Inglaterra Unida, Escócia. Vivia o período de grande atividade marítima que antecedeu a Revolução Industrial. Então, aqui, irmãos, eu fiz uma leitura do slide, mas o que é importante a gente entender? A posição de Adam Smith e o período em que esses conceitos da mão invisível que ele apregoava surgiram, né? Um pouco antes da Revolução Industrial. Então, Adam ele consegue enxergar já antes da própria Revolução Industrial essa ideia de mercado, da mão invisível que impulsiona as ações. E por que é importante a gente falar isso? Né? É importante nós trazermos isso para a discussão, tanto por ser um ponto de teoria geral da administração, mas também como um ponto de característica das ações sociais que se preconizavam na época. A gente começa aqui a enxergar um pouquinho a questão da influência já do mercado. A gente consegue entender um pouquinho, já desde a época que o mercado tem gerado parâmetros para nós, para a sociedade, de modo geral, e a gente começa a perceber
Isso dentro de um processo migratório, onde nós começamos a ter a incidência grande da questão do capital, que vai se instaurar na Revolução Industrial. Então, olha só, a gente começa a ter uma dimensão já prévia da influência do próprio capitalismo. A gente pensando um pouco mais adiante, né, na sociedade. E eu coloquei o Adam justamente por causa disso. Vou falar um pouquinho aqui, em 1737, né, ano em que David Hume publica Tratado da Natureza Humana, entrou para a Universidade de Glasgow. Smith conseguiu uma bolsa para estudar em Oxford. E em 51, nomeado, na idade de 27 anos, professor de lógica na Universidade de Glasgow. Foi eleito reitor em 58. Olha que é muito inteligente, né? Meteórica a ascensão do Adam. Posteriormente voltou a Oxford, né? Entre seus amigos tinha mercadores ocupados com o comércio colonial que se intensificaram na Escócia a partir do ato de união com a Inglaterra. Né? Nos entretenimentos sociais discutiam economia e estes comerciantes o colocavam a par dos movimentos de mercado. Olha aqui já a palavra, nos deixava a par dos movimentos de mercado. Quem nos deixa a par hoje de movimentos de mercado? Mercado financeiro, talvez, bolsa de valores, né? Você pode pensar em alguma outra instituição, mas é a que vem em mente nesse momento aqui para mim, né? Movimentos de mercado. Vamos lá. Obras literárias, ele produziu obras literárias, né? Em 59, a Teoria dos Sentimentos Morais, muito interessante, tá? E aí ele trabalha, ele toma como base uma natureza humana imutável, né? Com base nas instituições sociais. Em 76, apesar de não ter sido um sucesso popular, ele escreve um livro que é o Riqueza das Nações. Foi recebido com admiração pelo largo ciclo de amigos e admiradores dele, né? E os anos passaram, com várias revisões de ambos os seus dois principais livros, né? Em 90, na idade de 67 anos, cheio de honras e reconhecimento, Smith morreu. Ele teve uma ascensão muito rápida, mas morreu jovem também, né? Se bem que para aquela época essa idade aqui era razoável. Cheio de honras, né? Olha só. E reconhecimento. Foi enterrado no pátio da igreja, né? Em Canongate, com um monumento simples dizendo: Adam Smith, o autor do Riqueza das Nações, né? Dizendo que ele estava enterrado ali. Então ele teve seus méritos, né? Foi um cara que entendeu a movimentação econômica de uma forma muito sensível e inteligente para a época dele, né? Estava um passo na frente, na verdade, dos demais, entendendo as tendências e expressões do mercado. Bom, Riqueza das Nações, né? Riqueza das Nações, ele trabalha aqui um conceito de divisão do trabalho. O Riqueza das Nações abre com uma formosa passagem escrevendo a divisão do trabalho em uma fábrica de alfinetes, ó, na qual 10 pessoas, por se especializarem em várias tarefas, produziam 48 mil alfinetes por dia, comparado com uns poucos, talvez somente um, que cada um poderia produzir isoladamente. Então, capítulo 2 do mesmo livro 1, é descrito o princípio que dá origem à divisão do trabalho no grupo social. Isso daqui é interessante, ó. Essa divisão do trabalho no grupo social. Porque aqui começa a se formar alguns conceitos que lá na frente vão ficar mais latentes com outros pais da administração ou com outros
gestores que desenvolveram linhas de produção, enfim. Mas é muito interessante. Ó. Diz assim: essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, um efeito de uma sabedoria humana qualquer. Ela é consequência necessária, embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana, a propensão a intercambiar, permutar ou trocar uma coisa pela outra. Olha o que ele está falando aqui, é muito interessante isso. Né? Ele está falando da sabedoria humana, né, como consequência necessária. Então aqui eu vou arriscar me dizer, vou dizer a vocês, perdão, que ele trabalha já um conceito do conhecimento, tá certo? Como necessidade para o trabalho. Essas questões, né, hoje são muito agudas. Você pega hoje, você tem, por exemplo, especialistas, né, em gestão do conhecimento, especialistas que trabalham a questão do conhecimento como fonte de lucratividade. Né? Então ele fala aqui também da necessidade de intercambiar, de se permutar, de se trocar, ou seja, a necessidade de se praticar o próprio mercado que ele preconizava. Né? Então o Adam ele foi muito coerente, né, nessas questões. Né? E aqui ele trabalha a questão da otimização. Né? Otimização. Então você percebe, aqui eu coloquei alguns trechinhos, você vai percebendo, né, um pouco do pensamento do Adam, né? A questão da otimização, a divisão do trabalho, as vantagens do conhecimento e as necessidades da pessoa em realizar troca. Isso aqui é um conceito de fortalecimento de mercado também, né? Porque você pensa no indivíduo, mas você pensa num indivíduo em grupo, numa cooperativa, num congregado de marinheiros, de alfandegários, né? Então é muito interessante esses dizeres. Vai guardando essas informações, tá? Elas têm uso para nós mais à frente. Bom, continuação. Dessa forma, a certeza de poder permutar toda a parte excedente da produção do seu próprio trabalho, que ultrapassa o seu consumo pessoal. Olha a ideia que ele já traz aqui. Ó. Ele já traz a ideia de produção, de consumo e, entre aspas, prestem bem atenção, o excedente. O que nós podemos entender? Lucro. Então, o Adam, ele prediz muitas coisas, né? Prediz muitas coisas. A gente vai ver isso muito, essa questão da ideia, essa ideia aqui, em Marx, né? Em Marx, depois. Mas é muito, ele abrange muita coisa, né? No seu conceito, né? Sobre uma análise precoce, como a gente tem o conhecimento do hoje, talvez isso não seja novidade, mas naquela época era muito importante. Uma visão de futuro, crescimento econômico, né? A análise de Smith do mercado como um mecanismo autorregulador era impressionante. Assim, sob o ímpeto do apelo aquisitivo em si mesmo e no específico aberto, o fluxo anual da riqueza nacional podia ser vista crescer continuamente. Olha o fluxo de riqueza, né? A riqueza das nações crescia somente se os homens, através de seus governos, não inibissem este crescimento, né? Concedendo privilégios especiais que iriam impedir o sistema competitivo de exercer seus efeitos e benefícios. Consequentemente, muito do Riqueza das Nações, especialmente o livro 4,
é uma polêmica contra as medidas restritivas do sistema mercantil, né? Então, Adam ele não acreditava nas restrições do sistema mercantil que favoreciam monopólios no país e no exterior. Aqui você percebe uma coisa muito velada, a questão da valorização da ideia que ele tinha da transformação pelo capital, né? Se ele se manifesta contra monopólios, né, é claro que ele quer que haja uma difusão da prestação na troca de bens, né? Não tanto muito o serviço naquela época, mas a troca de bens, o serviço indiretamente. E aqui nós vamos falar um pouquinho da teoria da mão invisível, né? A grande contribuição de Adam para o pensamento econômico é exatamente a chamada teoria da mão invisível, que é o que nós falamos já, né? Mas aqui ele traz uma abordagem um pouco diferente. Para esse autor, todos aplicam seu capital para que ele renda o mais possível. Aqui nós vamos ter uma definição que eu acho fantástica, né, no contexto de análise de comportamento social. A pessoa ao fazer isso não tem em conta o interesse geral da comunidade. Então, eu não vou fazer porque eu estou pensando em todo mundo, mas sim o seu próprio interesse. Olha o que o Adam fala. E é por isso que eu separei para vocês e estou discutindo isso com vocês. Eu estou tentando dar uma perspectiva na teoria geral da administração de comportamentos sociais que foram se aplacando ao longo dos anos e que geraram influência no comportamento da sociedade, de modo geral. Quando eu falo sociedade global. Não estou falando de um nicho específico num determinado momento, né? O pastor Maurício, inclusive, é historiador, né? Se ele ouviu falando isso, ele vai pegar no meu pé. Mas eu estou tentando passar para vocês uma macrovisão na questão comportamental. E isso que é importante para vocês, tá? Então ele diz, ó, nesse sentido, ela é egoísta. O que ele está dizendo aqui? Não, eu não produzo, eu não vou aplicar capital para beneficiar ninguém. Eu aplico capital para o meu próprio interesse, para me beneficiar. E aí isso revela para vocês, meus queridos irmãos e alunos, como que o capitalismo ele vem junto com essa casca de destruição do pensamento coletivo. Se a gente for pensar, né, lógico que é uma comparação, vamos dizer assim, flutuante, né, até. Mas se a gente for pensar aquele conceito de Atos capítulo 2, de comunidade, de unidade, de divisão, e a gente pega o conceito do Adam, ele quebra isso, né? Ele quebra um pouco daquele conceito de comunidade, tá bom? E não confunda a comunidade com comunismo, tá, pessoal? Mas, com comunismo, principalmente o comunismo que nós temos hoje, mas ele quebra esse conceito. Então, olha só, o Adam, ele defende que ao promover o interesse pessoal, o indivíduo acaba por ajudar, né, na percussão do interesse geral e coletivo. Então ele está dizendo assim, olha, eu vou capitalizar, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, vou desenvolver outras pessoas através do meu desenvolvimento. É uma ideia, tá, que eu estou colocando para vocês. Dizia ele que não pela benevolência, olha que interessante, do padeiro ou do açougueiro que nós temos o nosso jantar, mas é pelo egoísmo deles, pois os homens agindo segundo seu próprio interesse é que todos se ajudam mutuamente. Olha a ideia que ele coloca. Então você vai percebendo algumas questões, né? Eu garanto para vocês que essa é uma perspectiva que muitos de vocês não tinham, né? Ou talvez não tinham tanto por esse lado, por essa ótica que eu estou tentando mostrar para vocês. Adam Smith acredita então que o conduzir e perseguir os seus interesses, o homem acaba, ao conduzir, né, por beneficiar a sociedade como um todo de uma maneira mais eficaz.
Graças à mão invisível, que é o mercado, não há necessidade de fixar o preço. Por exemplo, a inflação é corrigida por um reequilíbrio entre oferta e procura. Equilíbrio esse que seria atingido e conduzido pela mão invisível. Olha só o conceito. Pois o início da glorificação do mercado. Olha só, né? A glorificação do mercado que Adam Smith preconizava. Então, a gente percebe, né, percebemos recentemente que num ato de uma investigação política, nós tivemos uma influência direta no mercado, né, no câmbio, principalmente, né. Se a gente levar em consideração o próprio dólar, né, nós tivemos uma queda do dólar por uma perspectiva de mudança e essa queda no dólar ela foi impulsionada pelo mercado. Então, o mercado mandou o recado dele. É a mão invisível, né? Quem é o mercado? Nossa, o mercado. O mercado ele é composto de grandes detentores de poder, né? O mercado ele vai ser gerado a partir das relações de bem, né? De consumo e oferta desses bens, né? E quando eu falo de grandes, né, empresas e grandes, por quê? Porque quanto maior e mais poderosa ela é, e as relações de poder estão ligadas aqui, mais domínio elas têm influência no mercado, né? Vou dar um exemplo para vocês, tá? A empresa Odebrecht, ela é uma empresa de grande influência no mercado da construção civil, uma das maiores construtoras do mundo, né? Então, ela tem poder para influenciar o mercado. Bom, chegamos aqui na Revolução Industrial. Tá? Hoje nós faremos uma aula de 50 minutos, tá bom? E assim que nós completarmos os 50 minutos, eu vou encerrar a aula. Essa imagem aqui é uma imagem interessante. Aqui nós temos um polo de produção industrial. De cabeça eu não me lembro, mas provavelmente Inglaterra foi um palco da Revolução Industrial, né? Onde as pessoas elas estão passando por um processo de migração do campo. Elas estão para os polos, né, para os centros urbanos. E isso aqui é uma realidade que perdura. Mas não tanto na dimensão do campo, mas da riqueza, né? As pessoas elas deixam às vezes os seus estados mais pobres ou regiões afastadas para procurar as grandes capitais e os grandes centros urbanos. Irmãos, olhem só, num contexto contemporâneo, essa é a dimensão do povo que nós temos hoje. Porque assim, os locais onde se acumula a miséria tende-se a aumentar a miséria. E os locais onde tem acúmulo de riqueza tende-se a serem higienizados, serem limpos, ou seja, o metro quadrado da terra vai ficar muito cara, vai começar a ter influência e valor de negócio, antigas residências para serem derrubadas para a construção de arranha-céus, desenvolvimento urbano vai empurrar sempre as pessoas mais pobres para se ajuntarem em núcleos de periferia. É um pouco essa a ideia que eu queria contextualizar hoje com vocês. Aconteceu diferente, né, na Inglaterra, na Revolução Industrial, mas eu só queria fazer um paralelo que eu acho muito interessante com vocês. Bom, Revolução Industrial, século XVIII, mais precisamente
1760. Com o advento, os métodos de trabalho mudaram drasticamente, deixaram de ser totalmente manuais, que é a questão do artífice, né? Que foi sumindo do mapa, devido ao surgimento das máquinas de tear, fiar e da máquina a vapor. Enfim, surge a ideia de trabalho assalariado. E aqui a gente começa a ter questões ligadas diretamente com o consumo também, né? Porque você, dando poder aquisitivo, você estabelece relações de mercado. Olha que interessante, de novo, né? A gente falando do mercado, né? E a maquinofatura, né? A maquinofatura é uma terminologia que se contrapõe à manufatura. Então, é a substituição da mão de obra humana pela máquina, né? É a evolução de um processo de produção. Então, nós temos dois fenômenos. Nós temos um fenômeno da mudança do estilo de vida de muita gente, porque elas começam a sair do campo para vir para grandes centros, né? Mas elas vêm também e começam a ser exploradas nesses centros, e elas começam a mudar toda a sua forma de viver. Tá? Então isso é muito interessante, porque isso tem influência no comportamento social. E esse comportamento social, essa influência, esse tipo de influência de migração, de estilo de vida, alteração, formas de viver, e é impulsionada por demandas sociais, isso acontece até hoje. Então é nesse sentido que eu quero dar um despertar em vocês. Eu quero que vocês comecem a entender que as coisas elas vêm já há um bom tempo, né? Na Revolução Industrial, além das mudanças no setor comercial e agrícola, tivemos, acima de tudo, transformações sociais. Olha aí, acabei de falar disso. Ou seja, a passagem da sociedade rural para a sociedade urbana. Urbano, o conceito de urbano é muito forte para mim hoje, né? Vocês, obreiros que vão estar saindo do seminário, essa casa de profeta, vocês vão ter contato muito com o contexto urbano. Vocês vão ver assim grandes bairros com grandes casas, grandes mansões, né, grandes condições de vida, né? Eu estou usando a grande para fortalecer isso em vocês, né? Uma dimensão maior, é isso que eu quero dizer. E ao lado desses grandes centros, né, grandes centros habitacionais, grandes, enfim, centros empresariais, você provavelmente, um pouco afastado, você vai ter uma periferia, um acúmulo de pessoas, né, muito grande por metro quadrado. Você vai ter uma comunidade que vai ficar segregada, né? Então isso é uma tendência. Bom, aqui é a maquinofatura, é o clássico, né? Uma foto clássica do tear e a influência dessa máquina nas relações comerciais, né? O artesanato ele some, né? Ele sai e aí você começa a ver as mulheres, né, sendo escravizadas, literalmente. Isso é o que eu posso falar com grande propriedade, porque isso está ligado à minha área de ocupação também profissional, e eu tenho conhecimento dessa situação, ok? Bom, aqui nós temos a máquina a vapor também, que passa a ser uma referência, né, desse processo. Aqui a gente tem uma situação embrionária do que depois seria a construção mecânica de um trem movido a vapor e, consequentemente, a impulsão da indústria ferroviária, que é o que nós chegamos aqui. A indústria ferroviária ela traz uma influência tremenda, irmãos, na vida e a sociedade. A linha do trem passa a ser uma referência de local habitável, de facilidade, agilidade de barreiras, né?
quebra de barreiras comerciais, enfim. Até hoje é assim, né? Onde o metropolitano instala suas estações, geralmente aquela região se desenvolve porque ela começa a ter acesso rápido e desenvolvimento de comércio. Vamos parar aqui, nós combinamos 50 minutos de aula. Foi muito bom estar com vocês. Sempre, né, eu vou colocar algumas perguntas ou deixar algumas perguntas de fórum para vocês, né? Então eu espero que vocês gostem do que está sendo feito nas aulas, para que a gente possa evoluir bem. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.